Bem, boa tarde. Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. E a gente vai falar hoje sobre radiciação. O que é radiciação? Para a gente poder entender, vamos olhar aqui para a lateral. Quando a gente sabe, nós sabemos, vocês estudaram, que a área de um retângulo ou de um quadrado é a sua altura vezes a sua base, né? A sua largura vezes a sua base. Que seria então um número vezes ele mesmo, que daria 4 ao quadrado, seria igual a 16, certo? Mas se ao invés de eu dar os lados, eu desse a área desse quadrado, como é que eu faria para descobrir qual seria essa área? Aí entra, gente, o que a gente chama de raiz quadrada, certo? Porque eu teria que descobrir qual é o valor desse lado vezes esse lado, que daria 36. E aí vocês podiam pensar, mas professora, 9 vezes 4 dá 36. Só que você tem que pensar que um quadrado, a área dele, um quadrado ele tem mesma largura de lado, né? Os lados são iguais, então teria que ser igual aqui. Então, nesse caso, a gente descobriria quem é a raiz quadrada de 36. Então, eu queria saber qual é o número que vezes ele mesmo daria 36. Isso é a raiz quadrada. Qual é o número natural que elevado ao quadrado daria 36? A raiz quadrada, né, a radiciação, ela tem o radical, que faz parte, é o símbolo da raiz, certo? A raiz, que é o valor, seu resultado. O radicando, que é quem está elevando, quem está aqui dentro, e o índice. Gente, para descobrir a raiz quadrada, por exemplo, se eu tenho aqui a raiz quadrada de 36 que a gente está querendo descobrir aqui. Aqui não tem nada, é o índice. Eu tenho que pensar qual é o número que eu vou chamar tipo de x, que é elevado a 2, dá 36. Então, eu posso fazer aqui, ó, x elevado a 2 é igual a 36. É isso que eu preciso saber. Qual é o número que elevado a 2 dá 36? Aí a gente lembra da raiz quadrada, que é o que? 6 vezes 6 dá 36, certo? Então, é isso que você tem que descobrir. É a inversa, a operação inversa. Então, tenha em mente as principais raízes quadradas, é muito importante, certo? Então, bora lá. Vamos botar aqui, ó. 2 elevado a 2 é igual a 2 vezes 2, que é igual a 4, certo? Eu vou dar uma pausa aqui e aí eu vou fazer essas para a gente continuar a radiciação, ok? Bem, continuando, como eu já fiz aqui as potências com seus quadrados perfeitos, né? Quadrados perfeitos, gente, são todos os quadrados que têm resultado um número natural perfeito, né? Natural sem precisão de... Porque não existe raiz quadrada de números negativos, né? Então, o quadrado perfeito é os números naturais, que tem sua raiz um número natural, positivo, logicamente. Então, para a gente extrair uma raiz quadrada, existem duas formas, certo? A primeira delas é essa aqui, ó, 144, né, sua raiz quadrada. E a gente, o que a gente faz? O que a gente faz, professora? Começa com a fatoração, gente, né? Termina em 4, é um número par, então divide para 2. Se existe alguma dúvida em critérios da divisibilidade, você pode ir aqui no canal ou no meu canal do YouTube, tem Matemática com Esté, certo? E vocês conseguirão descobrir esses critérios, tem muitas dicas legais lá. Então, divide para 2, que dá o quê? 72. Vamos dividir para 2 de novo, dá 36. Que divide para 2 dá 18. Que divide para 2 dá 9. 9 já não divide para 2, então vai 3. Que dá 3, que dá 3, que dá 1. A gente pode reescrever isso aqui como sendo uma fatoração, que tem 2 elevado a 2, né? Vezes 2 elevado a 2 de novo, vezes 3 elevado a segunda. Certo? Nós temos aqui as raízes quadradas, certo? Podemos fazer o quê? Elevar todos esses números ao quadrado, né? A gente vai ter o quê? A raiz quadrada de 4 e de 9. Pronto. Podemos multiplicar isso aqui tudinho, vai dar 144. Então, antes de fazer isso, vamos extrair as raízes quadradas. A gente sabe que
Posso fazer assim e posso fazer o produto, né, das raízes. Então, eu posso 4, raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 4 de 9. Ou, de 9 agora. Isso é uma propriedade, que significa que o produto delas pode ser feito assim, né, separadamente. A raiz do produto é igual ao produto das raízes, certo? Então, a raiz quadrada de 4, 2, a raiz quadrada de 4, 2, a raiz quadrada de 9, 3. O que a gente faz? 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3 dá 12. Então, a raiz quadrada de 144 é 12. Existe outra forma, professor? Existe. Nessa outra forma, você vai fazer o seguinte, você vai pegar sempre quem é maior e elevar ao quadrado aqui, ó. Tem um 10 elevado a 2, eu tenho 100. Ah, 144 é menor que 100, então eu vou colocar 20 elevado a 2, que é 400. Vixe, então, no caso, 144 está entre 10 e 20, né? Está entre 100 e 400. Então, significa que está entre 10 e está entre 20, ok? Olha, o 144 ele termina em 4. Então, a gente tem que ver quais são os quadrados aqui perfeitos que terminam em 4. Então, nós temos 4 elevado a 4, né? Ou 2 elevado a 2 que dá 4 e 8 elevado a 2 que dá 64. Então, ou termina em 2 ou termina em 8. Então, nesse caso, pode ser 12 ou 18. Por quê? Porque está mais próximo de 100 do que de 400. Tá? Então, está mais próximo de 10 do que 20. Então, a gente vai pegar 12 vezes 12, a gente já sabe que vai dar 144. A gente já encontrou a raiz quadrada do número 144. Então, existe por aproximação, por aproximativa, né? Por estimativa, e existe por fatoração. Você escolhe qual você acha mais fácil.